Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite a você. Deus te abençoe. Hoje, 22 de maio de 2025, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto é Isaías capítulo 12, versículos 5 e 6. São os dois últimos versículos. Isaías 12 só tem 6 versículos, tá certo? O capítulo 12 de Isaías, ele tem uma semelhança com o cântico de Moisés, quando ele obteve vitória aí sobre o faraó do Egito, o rei do Egito, tá certo? Cruzou o Mar Vermelho, isso é para quem crê, tá bom? Vamos aqui ao texto, Isaías 12, 5 e 6 diz assim: Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, graciosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com o texto. O contexto é esse, tá certo? Onde o profeta está falando das grandezas de Deus para o povo de Israel. E aqui é um cântico de vitória, o capítulo 12. E aqui no versículo 5 e 6, o texto vai começar exatamente dizendo assim: Cantai louvores ao Senhor. O profeta, ele chama a atenção de Israel, naquele contexto, naturalmente, de que a nossa adoração ela precisa ser direcionada exclusivamente ao Senhor, a Deus. O profeta tem entendimento do seu contexto de que Israel não está direcionando o seu louvor a Deus, está adorando, está idolatrando. Essa é a realidade, às vezes, do povo de Deus, do crente em Jesus. Às vezes está idolatrando alguma coisa, às vezes a si mesmo, o seu ego, né? O mais importante não é Jesus, não sou eu. Jesus está em segundo plano. Então, o profeta vai dizer: cantai louvores ao Senhor, ou seja, a nossa adoração, a nossa música, o nosso louvor deve ser a Deus e para Deus, tá certo? Exclusivamente, tá bom? E o versículo 5 vai continuar dizendo assim: porque fez coisas graciosas. A razão do louvor a Deus é porque Deus fez coisa graciosa. O profeta está lembrando, porque o profeta conhece o passado, ele conhece a história, ele sabe dos grandes feitos de Deus com relação a Israel, no contexto em que Israel estava fazendo toda aquela travessia e chegou e conquistou a terra. Então, ele sabe disso, ele diz, porque fez coisas graciosas. É uma realidade. Então, a razão de louvar a Deus é simplesmente por isso, porque o Senhor fez coisas grandes, graciosas. Se você parar para pensar, querido, Deus te deu a vida. Você deveria louvar a Deus mesmo. Você tem vida porque Deus te concedeu, tá certo? E você às vezes ignora isso. Pensa que não é Deus que concede a vida, tá certo? Então, a razão de louvar a Deus, louvar ao Senhor, é porque ele fez coisas graciosas. E vai dizer assim: saiba-se isto em toda a terra. Olha, a adoração que Israel deveria fazer a Deus era para se tornar conhecido, esse cântico de vitória de Israel, que Deus, o Deus que libertou, que salvou, que abençoou, isso deveria ser entoado como uma adoração a Deus, de maneira que Deus se tornasse conhecido das nações, das pessoas, de que olhar dizer assim: Deus está com esse povo aí. Essa adoração deve ter esse sentido, esse louvor a Deus tem que ter esse sentido das pessoas olharem e verem Deus sendo adorado. Eu estou atualizando isso hoje, gente. Olha, tem muita gente aí fazendo coisas que estão louvando a si mesmo, estão louvando o seu ego, louvando a sua sabedoria, ignora que foi Deus que lhe deu, né? Então, assim, esse cântico, ele tem essa semelhança com o cântico de Moisés, porque quando Deus cruzou o Mar Vermelho. Eu estou rindo porque tem muita gente que não crê nisso, tá certo? Cristianismo progressista nega isso. Mas eu já disse a você, eu vou repetir. A arqueologia marinha já encontrou ossadas de cavalo. Não foi de um cavalo, não. Foram de vários cavalos, tá certo? Naquela região do Mar Vermelho, tá certo? E foram encontradas rodas das carruagens do contexto daquele tempo do Êxodo, tá certo? Então, a Bíblia é verdade, tá certo? Portanto, por isso é que Deus deve ser adorado e através dessa nossa adoração,
ela deve transmitir às pessoas quem é Deus através da nosso louvor, da nossa adoração. A terra conhecerá Deus também através disso, tá certo? Amém? Isso também é um ponto que ele vai apontar essa adoração para uma condição de uma vitória final que Cristo vai dar aos que creem, à sua igreja. Isso aponta, eu vou já citar um texto aqui de Apocalipse, você compreender isso, o profeta também tem essa visão. Amém? O versículo 6 diz assim: exulta e jubila. Jubila no sentido jubilar porque recebeu alguma coisa, completou uma aposentadoria e tal, mas não é nesse sentido. Aqui é no sentido de contentamento, de alegria, exultar e jubilar de alegria. Vai ter aí praticamente o mesmo sentido. Isso é contentamento, uma demonstração de prazer, de satisfação por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus é. Amém? Para aí, bicho, com esse barulho. Amém. Amém, querido? Então compreenda isso. Então esse exulta e jubila é esse contentamento, esse prazer de adorar a Deus, porque Deus deve ser adorado. Israel sabia disso, o profeta está falando. Isso aponta para quem tem Deus hoje no coração, se alegra com Deus, canta a Deus. E aí canta na alegria ou na dor mesmo, porque é Deus que deve ser adorado, independente de qualquer coisa. Então, é exultar e jubilar, é alegrar-se, é ter contentamento. Ele vai dizer, ó habitante de Sião. Isso é uma referência ao povo de Jerusalém, o povo de Deus, naquele contexto. Sião é Jerusalém com toda a sua circunvizinhança, por causa do Monte Sião. Então, aquela região ali era Sião, o povo de Deus. Esse nome tem esse sentido também, representando o povo de Deus, Jerusalém, que está ali naquele contexto. Então, habitante de Sião, ou seja, vocês que são de Deus, se alegre, jubile ao Senhor, louve a Deus, exalte ao Senhor, para que o mundo veja esse Deus através da adoração mesmo. Amém? Vou fazer aqui uma pergunta. O que você tem cantado? Louva a Deus? Tem um forró gospel aí, tá certo? É show, né? Show carnal, meu amigo. Não é para Deus não, tá bom? Então a gente deve se alegrar com Deus pelo que Ele é, cantar, louvar o Senhor mesmo, tá bem? O versículo 6 vai terminar dizendo assim: porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O profeta está dizendo assim: olha, Deus está no meio de vocês, rapaz. Se alegre com esse Deus. Regozije-se nele. Adore a ele, para que as pessoas vejam isso. No princípio da igreja de Cristo, que é quando os apóstolos, Jesus sobe e eles ficam, o Atos capítulo 2 vai dizer que havia alegria, e por essa alegria o povo entendia que era Deus estava sendo adorado e se convertia. As pessoas hoje não estão se convertendo, não. Estão alegrando a si mesmo. Amém? Eu louvo a Deus, eu sei que eu sou convertido, tá certo? Tenho pecado? Tenho. Falho. Vou errar? Vou. Intencionalmente? Não. Às vezes por raiva, sei lá, um momento, circunstância, tá certo? Jamais intencional. Amém? Então, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O profeta ele vai destacar a santidade de Deus. Deus é santo, querido. A gente, para entrar na presença de Deus, falar com Deus, eu já orei hoje, e o Senhor me ajuda. Eu tenho a minha compreensão que o Senhor me deu, tenho o meu jeito de ser, me ajuda para que eu não vá, assim, contra a tua vontade, fazer algo que não agrade a ti, que não louve o teu nome. Eu tenho essa preocupação. Sei que vou fazer, sou um ser humano, mas jamais intencional. Amém? Portanto, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Israel, porque em Jacó vem as 12 tribos e aí é transformada em Israel, tá certo? Esse Deus, e a gente quando se converte a Deus, a gente tem alegria na alma. Olha, existe uma diferença entre o crente velho e o velho crente. O crente velho é aquele crente chato. O bicho parece um saco de estopa molhado e com areia. É o crente velho. O
velho crente é aquele que fica crente com prazer na alma, fica velho com prazer na alma, jubilando, louvando, bendizendo a Deus. Amém? Estou dizendo isso, amado, porque, olha, esse Deus é revelado em Jesus Cristo, tá certo? Este júbilo e esta alegria que irradia do coração daquele que crê, daquele que é nascido de hoje, pela ação do Espírito Santo de Deus. Leia lá João capítulo 3, você vai entender o que é nascer de novo. Lá vai estar explicando assim, Nicodemos, Jesus bateu um papo com Nicodemos, de Nicodemos, tem que nascer do Espírito, rapaz. Quem nasce da carne é carne, pai e mãe carnal, amém. Mas tem que nascer do Espírito, é uma conversão, uma fé genuína e viva que vai se alegrar, vai jubilar a Deus, vai louvar, engrandecer o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Amém? Essa reflexão aqui para você, porque como esse cântico aqui de Isaías tem uma relação com o cântico de Moisés na vitória dada a Israel naquele contexto, esse cântico também aponta para o futuro, na vitória final que Deus dará. Eu digo dará porque para nós é futuro, mas já está determinado, definido, é certo. Deus não é mais ou menos. É Deus que diz, tá certo? Ele é Deus, santo. Eu vou ler Apocalipse 15, 3 e 4, que diz assim: E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, Cordeiro é Cristo, tá certo? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Amém. Versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus caminhos, cadê Jesus? São justos. Os teus atos são justos e se tornaram manifestos. Amém? A Bíblia vai de ponta a ponta, adoração a Deus. Você deve adorar a Deus. E a melhor forma de adorar a Deus é crendo nele, tá certo? Porque depois que você crê nele, você vai ter uma alegria, regozijo na alma, você vai poder cantar de prazer. Você não vai mais cantar música mundana, não. Você vai cantar louvores a Deus. Você não vai mais para determinadas situações. Você vai ter prazer em Deus. Você vai se regozijar em Deus. Isso é a palavra de Deus para ti hoje. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Como eu disse, hoje é quinta-feira. Nós temos aqui estudo da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Vem aí, ouvir, participar, aprender. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe o Brasil. Uma grande parte do Brasil, muita gente. Não estou dizendo julgando, não. É verdade, nós não podemos negar o que a Bíblia diz. Muita gente não crê em Deus. Está indo na contramão de Deus. Por isso que o Brasil está meio complicado, porque os nossos governantes servem ao diabo. Eu digo isso porque tenho convicção, não é imaginação, não. E o Brasil está assim. Mas tem muita gente que serve e adora a Deus, e Deus é justo, haverá de abençoar a nossa nação também. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa quinta-feira. O Senhor seja contigo e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.